Deus, nessa tarde, tem uma palavra para você. Mateus 4 diz assim: a tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Nós vemos aqui que antes de Jesus ser levado pelo Espírito para o deserto, ele foi batizado pelo Espírito Santo. E nesta hora, eu não sei qual é o seu deserto, se o seu deserto é um problema familiar, se o seu deserto é um problema na área familiar, é um problema na área conjugal, é uma porta de emprego que está fechada, é um problema com o seu vizinho, é um problema na justiça. Você que está me ouvindo essas palavras, talvez você esteja agora, né, na prisão. Deus quer falar com você aí no seu deserto, que assim como ele foi tentado, né, aqui na terra nós também vamos ter as tentações, mas em Jesus Cristo todas as coisas nós podemos, todas as coisas que nos fortalecem, o que nos fortalece para passar o deserto é o Espírito Santo de Deus. E fala assim que Jesus, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, ele teve fome. Jesus, ele fez um jejum sobrenatural. Moisés também fez um jejum de 40 dias, 40 noites, um jejum sobrenatural, na qual que nós fazermos hoje, nós adoecemos, porque não aguentamos, porque o jejum que eles fizeram era um jejum sobrenatural. E depois dele ter jejuado, ele teve fome, ele teve sede. Que nesta hora gloriosa você possa ter sede, ter fome da palavra de Deus, crer em Jesus. A palavra de Deus fala: crê e será salvo tu e tua casa. A palavra de Deus fala que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fala aqui no versículo 3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha aí o atrevimento de Satanás com Jesus, ordenando Jesus a transformar aquelas pedras em pão, porque o tentador chegou ali para tentar Jesus. Mas Jesus respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você que está me vendo nesta tarde falar de Jesus, que nós possamos viver, igreja, lutar para viver a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela procede da boca de Deus. Então, quando nós temos temores de Jesus, nós lutamos para colocar em prática a palavra de Deus, porque não adianta nós sermos só ouvintes, mas nós temos que colocá-la, a palavra de Deus, em prática. E fala aqui assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Você que está me ouvindo, se você sabe ou souber a medida desse pináculo,
é de 213 metros ao fundo do despenhadeiro. Mas Jesus respondeu para ele: e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Até mandar Jesus atirar-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito que te guardem. Satanás sabia, né, que se ele caísse ali abaixo, aquele despenhadeiro, né, que é 213 metros de profundidade, Satanás sabia que os anjos do Senhor o guardavam. E ele te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Satanás sabia, né, que Jesus, ele era sustentado pelas mãos de Deus para que ele não tropeçasse em alguma pedra. E nós vimos aqui no versículo 4, mais uma vez Jesus falando não para Satanás, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra da palavra que procede da boca de Deus. Mais uma vez Deus fala não para Satanás. No versículo 7, mais uma vez Jesus fala não para Satanás. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Talvez você tenha tentado o Senhor Deus, né? Você vê que você não vai aguentar suportar o pecado e você está ali atentando por aquele pecado. E mais uma vez Jesus respondeu não para Satanás. No versículo 8 fala assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória de Deus. Satanás é atrevido mostrar para Jesus o que era de Jesus, porque Deus, ele criou os céus e a terra. Então tudo pertence ao Senhor Jesus. E fala assim no versículo 9: e lhe disse: tudo isso te darei ao prostrar de me adorar. Satanás somente queria que Jesus desobedecesse a Deus e adorasse e prestasse, né, culto somente para ele. Satanás queria que Jesus humilhasse perante ele, prostrasse perante ele e ainda adorasse ele. Mas Jesus não fez o que Satanás queria. E no versículo 10 fala: então Jesus lhe ordenou: retira, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Mais uma vez, Jesus responde para Satanás não. Jesus fala com ele: para trás de mim, Satanás. Retira-te, Satanás. Jesus deu uma ordem para Satanás retirar. Que você possa neste momento também dar uma ordem a Satanás, porque Jesus nos deu autoridade para expulsar toda sorte de enfermidade. Deus nos deu autoridade para expulsar os demônios. E Jesus diz: retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Será que nós temos
prestado um culto verdadeiro ao Senhor Jesus? Será que nós temos tido, né, temor ao Senhor Jesus e temos dado ao Senhor Jesus a verdadeira adoração? Temos dado ao Jesus o verdadeiro culto ao Senhor Jesus? No versos 11, está escrito assim: com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Quando você resiste Satanás, ele tem que deixar você. Quando você resiste, quando você tem autoridade e fala com Satanás: para trás de mim, Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, porque a minha vida pertence a Deus, porque foi Deus que pagou um preço caro ali, por amor à minha vida e à sua vida. Deu seu único filho para morrer naquela cruz, morte de cruz, para dar-nos a nós a salvação. E logo que Satanás o deixou Jesus, vieram os anjos e serviram a Jesus. Deus está dizendo que assim que Satanás larga, os anjos do Senhor servirão. Serviram a Jesus, vão servir para mim, para você também. Os anjos do Senhor Jesus vai trabalhar a seu favor, decanaçabe, anda, sube. Você que está me ouvindo neste momento, não importa o lugar que você está, o que importa é que Jesus vai agir na tua vida. O que importa que você está esperando o mover de Deus na tua vida, e Deus, ele vai mover na tua vida, não importa qual o problema que seja, mas ele vai ser a sua solução, ele vai resolver o teu problema em todas as áreas da tua vida. Ele é contigo, amém? E a paz seja contigo, amém e amém.